Olá, pessoal! Começamos a nossa revisão e vamos lá ao capítulo 1, que fala sobre o fim dos grandes impérios do mundo antigo. Os principais momentos do império, né? No caso, ali foi a Roma, ela acabou se tornando um império, né, sobre o domínio do mar Mediterrâneo, e ela foi dividida em Império Romano Ocidental e Oriental. Sofreram invasões dos bárbaros, que eram considerados povos radicais na questão da violência. O Império Romano ele se valia de uma organização social, política e econômica fundamentada na guerra. As conquistas que eles tinham das terras, dos seus tesouros, era com base nas guerras. Roma ela passou por uma série de crises internas desde o século III, que foi a duas principais, que foi a crise do escravismo, que devido à questão das guerras perderam-se muitos escravos e acabou tendo uma falta de escravos, e a crise política também, né? Porque existia uma disputa de espaço e de poder, né, histórico. Vou falar um pouquinho agora para você sobre o Império Romano do Oriente. No século V, ele se recuperou e acabou atingindo o seu ponto máximo de desenvolvimento. Muito esse sucesso ele se deu graças ao imperador Justiniano. Ele acabava governando com poderes ilimitados, mas ele era um cara muito orgulhoso e ele acabou prejudicando o Império Romano desta forma, né? Tanto é que ele fazia muito das coisas conforme os seus interesses, né? Ele fez uma série de reformas na economia que acabou impactando o comércio e o artesanato. E tudo estava sob o seu comando. Após o Justiniano, o Império Romano do Oriente passou a ser conhecido como Império Bizantino. O Império Islâmico ou Império Árabe foi formado numa região basicamente desértica, né, concentrada nos centros urbanos. Meca e Latreb eram as duas cidades mais importantes do Império Islâmico. E naquela região existia muitos conflitos entre os povos, né, entre as tribos. Existia um centro de peregrinação, né, localizado na cidade de Meca, e eram visitados por várias pessoas. Ali eles adoravam uma pedra negra, que era um meteorito que eles consideravam sagrado. No século VII, um comerciante beduíno com o nome de Maomé, aos 25 anos ele se casou com uma viúva com poder aquisitivo e acabou proporcionando para ele uma estabilidade financeira. Aos 40 anos, ele afirmou que existia um Deus, que ele tinha tido uma revelação dos anjos e que existia apenas um Deus, Alá, e que ele era o profeta e que Deus só se referia a ele. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Idade Média. Na Idade Média, houve mudanças tanto nas estruturas econômicas como nas sociais, políticas e artísticas. Um período marcado também pela ignorância e pela barbárie, né? Que nesse período foi considerado um período de interrupção no progresso da sociedade, um período de trevas. Foram feitas alianças com tribos germânicas para que o território romano ele fosse protegido. Então, esses germânicos eles ficavam nas redondezas do mar, né, para proteger o território romano. Já no nascimento da Alta Idade Média, houve um período de transição bem lento. Surgiram problemas com a distribuição das terras romanas, que eram uma das coisas que mais se discutia naquele momento, né? Sobre a questão dos avanços territoriais e como que seria essa divisão. Vou falar para vocês sobre o sistema feudal. Era uma propriedade concedida a alguém em troca dos serviços prestados para seu doador, que podiam ser terras, cargos públicos, alguns títulos da igreja.
vantagens econômicas. Os nobres que recebiam os feudos, eles passavam a ser responsáveis pela defesa das terras. Aquele que doava a terra era chamado de suzerano e o que recebia chamava-se vassalo. A sociedade era dividida por camponeses, nobreza e o clero. O clero era a ponte da pirâmide. Nesse período houve uma crise no feudalismo, né? O sistema feudal ele vigorou com suas particularidades em toda a Europa, mas com o tempo os bárbaros eles acabaram se convertendo e eles não queriam mais guerrear. Então houve um período de paz e de estabilidade na Europa. Nos feudos acabaram surgindo novas técnicas de produção agrícola que aumentaram a oferta de alimentos, mas também aumentou a quantidade de pessoas, né? Com menos guerra e mais comida, houve um crescimento da população europeia. Com esse crescimento, acabou surgindo uma nova classe, a burguesia. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a Baixa Idade Média. Ela ocorreu no período de nascimento da indústria moderna e da Revolução Francesa. Foi um período criativo de formação de cidades, né? Manifestações mais intensas, inovações das técnicas agrícolas, no caso. Nesse período ocorreu as cruzadas, que foram expedições armadas que os cristãos moveram contra a expansão dos muçulmanos, contra o avanço dos muçulmanos nas terras, né? Possuíam, no caso, um caráter religioso e estava sendo realizado sob um estímulo e a liderança da Igreja Católica. Os reis, eles acabaram vendo as cruzadas como uma forma de aumentar o seu prestígio e seu poder, como líderes de expedições militares e religiosas. E assim firmaram-se em seus domínios e até mesmo aumentando. Os comerciantes e mercadores tiveram interesse nas cruzadas porque elas poderiam reabrir as rotas do mar Mediterrâneo. Lembrem que as grandes navegações, esse período de descobertas através dos mares, acabaram trazendo mais guerras e mais riquezas. No renascimento comercial e urbano, houve, no caso, tempos de paz e prosperidade, houve uma produção cada vez maior de alimentos, né? Na Baixa Idade Média passaram a desfrutar de uma vida mais tranquila e saudável, de forma que as pessoas tinham uma vida mais longa, né? E aos arredores das feiras formou-se um aglomerado urbano, que residiam os artesãos. Eles produziam e vendiam tecidos. Lógico que os senhores feudais não deixaram de cobrar seus impostos daquilo que eles produziam, né? Deu origem daí aos burgos e seus habitantes ficaram conhecidos como burgueses. O renascimento comercial e urbano foi um movimento de expansão e consolidação do comércio na Europa medieval. Foi chamado como renascimento comercial. Teve também a expansão e consolidação das cidades da Europa medieval e por isso chamado de renascimento urbano. O trabalho na Europa modificou as corporações de ofícios, houve atividades manufatureiras, mestres de ofício, aprendizes e jornaleiros. Nesse período também teve um momento muito ruim, que era o período da peste negra, que foi uma das crises que veio em forma de fome, né? Ocorreu um período de grande seca e muitas pessoas morriam tanto de tuberculose como de disenteria. Mas nenhuma matou mais que a peste negra, que foi conhecida atualmente como peste bubônica, uma doença transmitida pela pulga do rato, que contaminava as pessoas e pelo contato outras pessoas eram infectadas. Essa doença ela matou aproximadamente 25 milhões de pessoas, o que corresponde a 1/3 da população da Europa. Nesse período, houve também a Guerra dos 100 Anos. Acredite, essa guerra ela não durou só 100 anos, mas ela levou esse nome. A sua motivação ela foi uma disputa pela sucessão do trono da França e por uma região denominada Flandres, onde havia uma intensa atividade comercial e manufatureira durante mais de um século.
Houve conflitos entre esses povos, com várias vitórias alternadas de cada lado. No capítulo 4, nós falamos sobre a Idade Moderna, que foi o Renascimento e a Modernidade. Foi um movimento do final da Idade Média que envolveu todas as principais transformações que contribuíram para a formação e o fortalecimento da cultura urbana. Na visão dos renascentistas, a retomada da cultura urbana era necessária, né? Eles tinham práticas e hábitos diferentes e ritmos de vida totalmente diferentes da igreja naquela época, né, medieval. O humanismo renascentista também surgiu, que foi uma transformação cultural que ganhou força com o mecenato. Também nascia de um movimento intelectual que acontecia nas universidades medievais do humanismo, né? Seus valores eram resgatar a visão de mundo dos gregos e romanos antigos, que discordavam em alguns pontos da visão do mundo medieval. Já no capítulo 5, nós falamos sobre o Renascimento e a Reforma Protestante. Lembrem que os valores e crenças de uma sociedade são muito estudados, porque é com base neles que uma civilização se organiza. Naquele período, a importância dos valores humanistas desenvolvidos durante o Renascimento foi justamente unir-se a uma mudança de pensamentos que também acontecia nas áreas econômica, social, política, religiosa da civilização europeia. Esse movimento religioso ele foi chamado de Reforma Protestante. O Tribunal da Inquisição foi criado pela Igreja Católica com a necessidade de investigar e julgar atos, rumores e publicações que iam contra os valores católicos. Esses tribunais eles perseguiam muitos renascentistas, principalmente os que trabalhavam nas áreas científica e religiosa. Essas pessoas elas eram condenadas à tortura, à fogueira e à prisão, né? Apesar desses atos terem sido praticados em várias ocasiões, a maior parte dos acusados não sofreu tais violências, sendo após o julgamento reconciliados com a igreja. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as indulgências, né? A prática da venda de indulgências tornou tão comum naquele período que um ditado ficou muito popular na época: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Durante o Renascimento, os humanistas sentiam a necessidade de ler as obras clássicas sem intermediários. Daí esse interesse pelas línguas antigas. Tal desejo de leitura ocorreu também em relação à Bíblia. Além da Bíblia traduzida para o latim, a língua oficial da igreja medieval. Os cristãos queriam ler a Bíblia em suas línguas originais, hebraico e grego. Lendo os textos originais, eles começaram a discordar e condenar muitas das práticas da igreja medieval. Durante esse período, as pessoas desse movimento estava Erasmo de Roterdã, que em O Elogio da Loucura, na sua obra mais famosa, ele atacou de forma irônica a imoralidade e a ganância que via nas autoridades da Igreja Católica medieval. Condenou também a exploração dos fiéis e apontou a necessidade de uma proximidade maior entre a Igreja e o povo. Vou falar da pessoa que mais foi assim importante nesse processo de mudanças, né? Na linha de pensamento das pessoas naquela época, principalmente em relação à Igreja Católica medieval. Em 1517, um monge chamado Martinho Lutero escreveu um documento que seria a base para uma importante reforma religiosa. Ele ficou indignado com as coisas que ele via e ele pregou nas portas da igreja do castelo um panfleto em latim que ficou conhecido como As 95 Teses. Nela apresentava fortes críticas ao comportamento da igreja. Lutero ele contribuiu significativamente com a gramática do alemão moderno. Ele também insistiu na importância do estudo e na alfabetização dos fiéis para que eles pudessem orientar suas ações de acordo com o que eles mesmos lessem na Bíblia. Nós tivemos também a Reforma Anglicana, motivada por razões bem diferentes das defendidas pelos reformadores. A reforma religiosa da Igreja da Inglaterra ocorreu pelo confronto entre o rei VIII e a Igreja Romana, que se opunha ao desejo do rei de se divorciar.
Segundo o rei da dinastia Tudor, ele sucedeu seu pai Henrique VII e em 1509 foi um dos mais poderosos reis ingleses. Sua ambição pelo poder político só podia ser comparada com outra obsessão, de ter um filho do sexo masculino, para assim garantir a sucessão real. No capítulo 6, nós estudamos sobre a política nos tempos do Renascimento. Nesse período, houve o crescimento demográfico e as mudanças socioeconômicas que levaram à crise do feudalismo. Ocorreu também de uma forma bem lenta e houve algumas alterações na organização política. As monarquias feudais, elas eram lugar à monarquia centralizada, isto é, os poderes locais, nobreza feudal, foram superadas e a autoridade soberana do rei converteu-se na forma predominantemente de poder. É isso aí, pessoal. Nossa revisão terminou. Aproveitem para dar uma olhadinha nos vídeos que eu gravei para vocês e deixei ainda disponível no YouTube para vocês darem mais uma revisada se vocês quiserem, tá? Não deixem nesse momento de aproveitar as férias, descansar, né, bastante. Coloquei um versículo para vocês refletirem. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Hebreus 13:16. Isso aí, pessoal. Boas férias. Deus abençoe vocês. Um beijo na família. Tchau, tchau.